Voltamos ao Viva Saúde e hoje vamos conversar sobre planejamento familiar. Professora Eleonora, tudo bom? Tudo bem. Muito obrigado por estar no nosso programa e vamos começar definindo o que é realmente planejamento familiar. Gostaria primeiro de agradecer o convite e a participação. É sempre um prazer conversar sobre planejamento familiar. O planejamento familiar, então, ele abrange o quê? Ele abrange tanto a contracepção, ou seja, o planejamento familiar seria escolher o momento certo de ter o seu nenê. Né? Ele vai começar com a contracepção, que seria quando o casal ainda decidiu que ainda não quer ter filho, né? Ou a própria mulher, né, mesmo antes do casamento, decidiu eu não quero engravidar nesse momento, e vai continuar, então, no momento em que ela resolver, não, a partir de agora nós queremos ter filhos. Então aí vai passar do momento de transição em que se para os métodos de anticoncepção, e aí o casal vai aguardar para engravidar ou espontaneamente, ou caso não consiga engravidar, vai aí para outras técnicas para conseguir engravidar. A mudança do ritmo de vida ou da maneira de viver da mulher moderna tem influído na sua fertilidade ou não? Com certeza. Com certeza tem influenciado muito, principalmente, eu diria que o principal é o tempo em que ela está esperando para começar a tentar engravidar. A gente sabe que a fertilidade feminina diminui com o passar dos anos. E também sabemos que o quê? Que o ideal seria que a mulher engravidasse em torno dos 30 anos. Não no final dos 30 e a partir dos 35, mas antes dos 35 anos. Perto mesmo, entre 28 e 30 anos, esse seria o pico fértil da mulher. Sim. E hoje em dia, em função das mulheres cada vez mais terem se engajado no seu trabalho, tentando galgar posições, e tudo mais, elas ficam muito direcionadas para a parte de profissional. E vão começar a querer constituir a sua família depois que a parte profissional já tá completa, depois que elas já estão, então, casadas, já têm o seu apartamento, a sua casa, já têm a sua independência financeira, aí elas se voltam para pensar na parte dos filhos. E muitas vezes isso vai acontecer depois dos 35 anos. E aí sim, então, começa a existir essa diminuição natural da mulher, da fertilidade. E esse é o principal campo agora das clínicas que ajudam as mulheres a engravidar, os casais a engravidarem. Não, na realidade, o que acontece? Nas clínicas de reprodução assistida, né, elas atendem casais com todos os tipos de dificuldade. Então nós vamos ter assim, que aproximadamente quase 40-50% dos casais vão ter um problema masculino. Ou seja, o homem tem uma dificuldade para engravidar. Certo. Ele tem uma diminuição do número de espermatozoides, alguma alteração, né? E daí o restante vai ser um problema ou feminino ou dos dois, algum probleminha com o homem e com a mulher também. Quando a gente fala só nos fatores femininos, nós vamos ter que a maioria das mulheres vai ter problema de ovulação e por isso não vai conseguir engravidar. Então, assim, realmente, quando as pacientes chegam nas clínicas, na maioria elas vão ter mais de 35 anos. Certo. Só para tu teres uma ideia, na nossa clínica, eu fiz um levantamento um pouco tempo atrás, 45% dos casais que chegavam para a primeira consulta, a mulher tinha mais de 35 anos. Sendo que em torno de 38% ela já tinha mais de 37 anos quando chegava na primeira consulta. Certo. Então isso é interessante, né? Quer dizer... Eleonora, existe alguma maneira de um casal jovem, na faixa dos 20 anos, saber com antecipação se vai haver dificuldade se eles resolverem engravidar depois dos 30 anos? Existe alguma maneira de eles saberem isso? Sim. Na verdade, assim, existem alguns exames que podem ser feitos, né? Por exemplo, o homem pode fazer um espermograma, que é um exame simples de ser feito e que já pode identificar alguma alteração, né? Então, alguns homens já podem, naquele momento, identificar uma alteração e já saber se vão ter alguma dificuldade no futuro ou não.
Para a mulher, aí depende. Tem alguns exames que são invasivos. Então, eles não são indicados para simplesmente a mulher poder saber se no futuro vai ter problemas ou não. Mas tem alguns sinais que podem aparecer no organismo da mulher que ela já pode ficar de olho e dizer, opa, eu posso ter um problema no futuro. Que sinais seriam esses? Por exemplo, aquela mulher que não menstrua regularmente. Ela menstrua uma vez a cada 2 meses ou uma vez a cada 3 meses. Então, isso pode ser um sinal de que ela não está ovulando todos os meses, e se ela não ovula todo mês, ela tem uma dificuldade, pode ter uma dificuldade para engravidar no futuro. Um outro sinal, a paciente que tem muita cólica na menstruação, muita dor, muita cólica, ela pode ter uma doença que chama endometriose, e a endometriose por si só pode dificultar a gravidez. Então, tem alguns sinais que ela pode, se a mulher fuma, a gente sabe que o tabagismo, ele diminui a fertilidade, já é uma coisa certa, ele diminui a fertilidade. Inclusive, o tabagismo é uma das únicas coisas que consegue adiantar a menopausa, fazer com que a mulher entre na menopausa 3 anos antes do que ela entraria naturalmente, só porque ela fuma, né? Então, a fertilidade também, se a mulher fuma, ela já sabe que pode ter mais dificuldade para engravidar do que uma mulher que não fuma, né? Então, esses são só alguns fatores. Se ela teve infecções, né? Mulheres que têm uma coisa que a gente chama de doença inflamatória pélvica, são infecções, né, que podem muitas vezes fazer com que as trompas se fechem. Então, ela também já é um fator de risco, digamos, né? Um casal que não esteja utilizando nenhum método de anticoncepção, qual é o período normal para que a gravidez se estabeleça? Em geral, um casal jovem, começou a tentar engravidar, não tem nenhum problema, ele vai ter uma chance aproximada de 16 a 20% de engravidar por mês. Cada mês que tentar, mais ou menos 16 a 20%. Então, quando termina um ano, em torno de 85% dos casais vai conseguir ter engravidado, né? Em torno de um ano. E o quanto seria o máximo desejável que um casal esperasse nessas condições até procurar ajuda de um médico? O que se recomenda hoje é que quando a mulher tem menos de 35 anos, ela pode aguardar um ano, então ela deve aguardar um ano, porque a gente sabe que a imensa maioria dos casais vai conseguir engravidar até o final do primeiro ano, e aí se não engravidar nesse período, aí a partir de um ano procurar um médico e aí começar os seus exames, né? Por outro lado, se essa mulher já tem mais de 35 anos, principalmente se ela tem mais de 38 anos e ela resolveu agora que quer começar a engravidar, que quer engravidar, ela deveria então aguardar 6 meses e se não engravidar em 6 meses, aí já procurar um médico para poder afastar algumas causas mais evidentes, digamos, né, de infertilidade. Existe alguma diferença racial com relação à fertilidade no nosso meio? Não. Nada que se tenha observado. Na verdade, algumas coisas observacionais, né? Mas no momento em que se fala em algum trabalho científico que mostre isso, nenhum conseguiu mostrar nenhuma diferença. Certo. E o comportamento sexual dos casais hoje em dia? Como é que tem sido usado a contracepção, na tua opinião, Eleonor? Ela tem sido usada de uma maneira efetiva com relação a prevenir gravidez, mas com relação às doenças, as pessoas sexualmente transmissíveis, as pessoas estão se protegendo ou elas usam os anticoncepcionais orais ou outra forma de anticoncepção que não seja protetora? Qual é a observação que tu tens? Se a gente for comparar com anos atrás, vamos considerar assim 10 anos atrás e hoje, realmente hoje a conscientização é muito maior. A utilização do preservativo é muito grande. Mesmo assim, a gente ainda tem uma parcela pequena da população que realmente faz disso a sua proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. A maioria vai utilizar como uma proteção extra para não engravidar. Né? E no momento em que se sentem seguras com o método que eles estão usando, comprimido, uma injeção, alguma outra coisa, tem a tendência de abandonar o preservativo. Principalmente quando estão em relações estáveis. Então a gente vê assim, aquela pessoa aquela mulher, né, ou aquele homem que tem relação com vários parceiros, ele tem mais tendência de utilizar o preservativo mesmo. Agora, no momento em que entra numa relação estável, a tendência é depois de um tempo acabar abandonando. Uma das coisas que a gente
tem frisado bastante é justamente isso, que independente do método anticoncepcional utilizado para contracepção, para não engravidar, é importante que não se abandone o preservativo masculino ou feminino, né, porque para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, né, que não só são um problema por si só, mas também levam à infertilidade no futuro. Isso. Em Caxias, especificamente na nossa região, o número de pessoas que têm dificuldades em engravidar por causa de doenças sexualmente transmissíveis do passado é muito grande? Não existe nenhum levantamento que a gente possa, né, saber exatamente qual seria esse valor. Se sabe, mesmo no Brasil, isso é interessante, mesmo no Brasil não se tem dados concretos disso, né? Se faz uma estimativa de que seja maior do que em outros países, porque a própria incidência de doença sexualmente transmissível é maior, né? Mas não se tem um dado assim concreto ainda, né? E as adolescentes, antes de iniciarem a sua contracepção, elas têm sido orientadas mesmo? Como é que está esse processo atualmente? Na imensa maioria das vezes, ainda as adolescentes vão procurar após a primeira relação sexual. Ainda acontece isso. Tem se modificado também, né? Quer dizer, tem aparecido cada vez mais mães com filhas, já na primeira menstruação as mães levam as filhas e ali a gente já começa um trabalho de explicar os métodos anticoncepcionais e assim por diante, mas efetivamente elas acabam procurando mesmo depois que já tiveram a sua primeira relação. E essas meninas, elas têm tido muitas consequências graves por causa disso ou não? Não. Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não engravidam? Não chega a ser assim, né? Porque em geral o que acontece, elas têm uma ou duas relações, né? E são as primeiras, então na imensa maioria das vezes não tem maior repercussão, digamos. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos. Já voltamos, um instante só.